Bem-vindos. Vamos falar hoje sobre modelo lógico ou abstração para um sistema distribuído. Temos que um sistema distribuído é definido como um sistema onde os componentes de hardware ou software localizados em computadores interconectados por rede, esses componentes se comunicam e coordenam suas ações apenas trocando mensagens. Então aqui nós temos associado dois conceitos importantes. Primeiro, o paralelismo. Vai existir paralelismo num sistema distribuído. Por isso ele é mais complexo de ser implementado do que um sistema sequencial não distribuído. Segundo, vai ocorrer um paralelismo que é sincronizado por troca de mensagens. Não existe um relógio global que todos os computadores conseguem acessar, coordenando a operação do sistema distribuído. Quem faz com que o sistema mude de estado é a troca de mensagens. Então temos um modelo como um conjunto de nós interconectados por uma rede de computadores. Então essa rede de computadores funciona como infraestrutura para um conjunto de nós interconectados, nós de processamento, que envolve hardware e software. Infraestrutura para a troca de mensagens. Então, recentemente, nós estamos vendo a computação móvel levando a um novo paradigma de acesso para os sistemas computacionais e, por consequência, para o sistema distribuído, através de redes sem fio. Então, está vindo o 5G, tem, por exemplo, a proposta da rede de satélites do Elon Musk, Starlink. Então, a tecnologia para conexão sem fio tem evoluído muito. Outro ponto é a computação ubíqua ou pervasiva, onde os nós de computação evoluíram dos computadores tradicionais para arquiteturas em que os computadores são incorporados em objetos, como por exemplo lavadoras ou outros objetos em casas inteligentes. Cada vez mais surgirão dispositivos inteligentes onde podem existir processos que eventualmente estarão conectados a um sistema distribuído. Outro exemplo de evolução recente ligada a sistemas distribuídos é o da computação em nuvem, que pode ser entendida como agregados, clusters de computadores. Isso levou a uma mudança de apenas um nó autônomo executando uma tarefa para um conjunto de nós que juntos fornecem um determinado serviço. E só nessa parte aqui já dá para ver que esse conjunto de nós
vai ser orquestrado através de uma troca de mensagens via rede de computadores. Então, um componente do sistema distribuído em si pode ser um outro sistema distribuído para executar uma determinada tarefa. Então é necessário se fazer 4 perguntas básicas para se entender os elementos fundamentais de um sistema distribuído. Quais as entidades que estão se comunicando, como elas se comunicam, qual o paradigma de comunicação, quais as funções, as responsabilidades que estão relacionadas às entidades do sistema distribuído na arquitetura global e como é que essas entidades são mapeadas numa infraestrutura física, ou seja, qual é a localização. Porque usualmente a localização vai ser dada por um nome, mas a localização física vai ser associada a esse nome e ela não vai ser conhecida diretamente. Vai ter um sistema para traduzir nomes em localização física. Então, as 2 primeiras perguntas anteriores, quais as entidades que se comunicam e como elas se comunicam, são vitais para se entender os sistemas distribuídos. É o que está se comunicando e como se comunicam. Do ponto de vista do sistema, a resposta normalmente é mais clara, pois essas entidades que se comunicam em um sistema distribuído normalmente são designadas por processos. Então, é o mesmo conceito de processo associado a um sistema operacional. Então, isso leva a entender que as entidades nos nós computacionais estão associadas a sistemas operacionais. Então, existe uma troca de mensagem entre essas entidades passando pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional ele vai funcionar como uma interface entre esses processos que se comunicam e a infraestrutura de rede. Na maioria dos ambientes de sistema distribuído, os processos que estão associados a sistemas operacionais, eles são complementados por threads. Então, as threads permitem que os processos executem diversas tarefas em paralelo. Então, você não tem um processo executando só uma tarefa. Pela existência das threads, você pode ter um processo executando várias tarefas. Então, ele pode estar se comunicando com vários outros processos simultaneamente. Cada comunicação coordenada por uma thread. Então, rigorosamente falando, as threads que são os pontos extremos da comunicação. Então, seria a abstração básica. Depois vem os processos e, posteriormente, tem uma outra abstração que são os objetos, associados ao paradigma de orientação a objeto. Então, os objetos foram introduzidos em programação
via paradigma de programação orientada a objetos, para permitir e estimular o uso de estratégias que fossem orientadas a objetos nos sistemas distribuídos. Então, essa abstração, esse modelo lógico, já é um modelo onde se entende que objetos compõem o sistema e se comunicam através de troca de mensagens. Os objetos têm estado, dado pelos atributos, e eles desempenham funcionalidades. Então, nas estratégias em que a abstração vai ser baseada em objetos distribuídos, a computação consiste em vários objetos interagindo, representando as unidades naturais para o domínio do problema dado. Então, a unidade de abstração do modelo serão os objetos. Eles possuem interfaces, que é por onde conseguem ser acessados, definidos através de uma linguagem de definição de interface associada ao objeto, e essa interface fornece os métodos definidos nesse objeto. Então, o objeto interage com o ambiente ou com os outros objetos através dos métodos desse objeto. Sem mencionar que os objetos encapsulam dados, os seus atributos, que vão definir o estado do objeto. Isso está ligado ao paradigma de programação orientada a objeto. O que vai acontecer é um entendimento de que num sistema distribuído se tem vários objetos se comunicando. Agora, por baixo deles, você tem processos conectados ao sistema operacional que podem ser subdivididos em threads. A thread seria a unidade mais básica. Então, a comunicação entre processos ou objetos vai incluir primitivas de troca de mensagem através de uma interface, mas como eles estão conectados a um sistema operacional, esse sistema operacional oferece uma API de serviços oferecida diretamente pelos protocolos de internet. No caso da infraestrutura ser uma rede de computadores pautada pela internet. E essa API é conhecida como socket ou socket. Então, é necessária uma programação de sockets para definir como esses objetos vão trocar mensagens. Então, eles vão acessar o sistema operacional através da API de sockets. A comunicação, usualmente, representa uma relação bilateral entre um remetente e um destinatário, com os remetentes direcionando explicitamente as mensagens ou invocações de métodos remotos para os destinatários associados. Então, se a abstração for objeto, esse objeto tem uma interface definida por métodos, e esses métodos podem ser invocados remotamente. Mas numa abstração mais básica, você tem processos
trocando mensagens, e se a infraestrutura for dada pela internet ou pelos protocolos de internet, a interface com esses protocolos de comunicação é conhecida por socket. Então, pensando inicialmente numa infraestrutura de internet, um primeiro paradigma é o paradigma cliente-servidor, que é a arquitetura mais citada quando se discute o sistema distribuído. Então, um processo é cliente, outro é servidor. Um requisita serviço, outro oferece serviço. Os processos clientes interagem com os servidores, localizados em computadores distintos, que hospedam esses processos, tanto os clientes quanto os servidores, e os clientes se comunicam, fazem requisições para acessar recursos compartilhados que os servidores gerenciam. Então, os servidores estão oferecendo um serviço ou um recurso compartilhado. E aí, por ser compartilhado, pode haver concorrência pelo acesso ao recurso, ou seja, mais de um cliente querendo acessar o mesmo recurso ofertado simultaneamente. Os servidores podem também ser clientes de outros servidores. Por exemplo, um servidor web que atende a clientes web, ele é usualmente um cliente de um servidor de arquivos que gerencia arquivos nos quais as páginas web estão armazenadas, e ele pode ser cliente também de um servidor de banco de dados local. Essa é a arquitetura mais comum. É um cliente web, um servidor web, que atende às requisições do cliente web, mas esse servidor de web se comunica com servidores de arquivos, onde esses arquivos são páginas web, ou servidores de banco de dados. Então ele acessa dados, monta as páginas web e envia para os clientes. Usualmente são browsers acessando o sistema web. Então, um exemplo relacionado à web diz respeito aos mecanismos de busca, como o do Google, que permitem usuários pesquisar páginas web distribuídas por toda a internet. São pesquisas em forma de resumos. Esses resumos são feitos por programas chamados web crawlers. Então, um mecanismo de busca na web é tanto um servidor quanto um cliente. Então, ele responde às consultas dos clientes navegadores, por isso servidor, e executa os web crawlers para proceder às buscas, que automaticamente vão atuar como cliente de outros servidores web. Então, nesse exemplo, as tarefas do servidor, que é responder às consultas dos usuários, e as tarefas do web crawler, que é fazer pedidos para outros servidores web, são
independentes. Então, note aqui que existe um paralelismo ocorrendo. Esses objetos, esses processos, operam de forma independente, trocando mensagem. Vai se estabelecer um paralelismo, que é o que permite o sistema distribuído de fato escalar, bem como ele ser tolerante a falhas, o que é muito importante na disponibilização de serviços. Um outro paradigma é o peer-to-peer, comunicação par a par. Então, nessa arquitetura, todos os processos envolvidos em uma tarefa ou atividade desempenham funções semelhantes. Eles interagem cooperativamente com os pares. Então, cada par interage com os seus outros pares, sem distinção entre cliente e servidor. Então, o que acontece é que um par ele é tanto cliente quanto servidor entrelaçado em uma rede de pares. Em termos práticos, os processos participantes da rede peer-to-peer, eles executam o mesmo programa e oferecem o mesmo conjunto de interfaces uns para os outros. A principal ideia que levou ao desenvolvimento dos sistemas peer-to-peer foi que a rede e os recursos computacionais pertencentes aos usuários de um serviço, então aqui os clientes de um serviço, esses clientes possuem recursos que também podem ser utilizados para suportar esse serviço. Então, o exemplo clássico é a rede do BitTorrent, onde existe uma troca de arquivos entre os pares. Então, cada dispositivo computacional ele vai tanto requisitar arquivos quanto vai fornecer arquivos que estão armazenados neles. E aí você compõe uma rede peer-to-peer. Então foi uma evolução do paradigma cliente-servidor. Então, o objetivo da arquitetura peer-to-peer é explorar recursos, tanto dados como recursos de hardware, de um grande número de computadores para o cumprimento de uma determinada tarefa. Tem-se construído com sucesso aplicativos e sistemas peer-to-peer que permitem dezenas ou mesmo centenas de milhares de computadores fornecerem acessos a dados. Então, nesse momento aparece o conceito de dados distribuídos. Então, fornece acesso a dados e outros recursos que eles armazenam e gerenciam coletivamente. O próprio Bitcoin, ele é uma espécie de sistema peer-to-peer voltado para criptomoedas. É um grande sistema distribuído. Então, esse conceito de rede peer-to-peer, ele é uma evolução do conceito de cliente-servidor.
que facilita a organização em termos de abstração, o modelo do sistema para disponibilizar serviços. Bem, nós vamos ter que uma plataforma para sistemas e aplicativos distribuídos consiste em camadas lógicas de hardware e software que chegam a um nível mais baixo. Então, uma espécie de hierarquia. O sistema é distribuído por camadas, cada camada realizando um serviço. Então, as camadas de mais baixo nível fornecem serviço para as camadas que estão acima delas, que são implementadas independentemente em cada computador, trazendo a interface de programação do sistema para um nível mais alto, que facilita a comunicação e coordenação entre os processos. Então, o que está sendo descrito aqui é a estrutura da internet. Essa estrutura da internet é formada por níveis hierárquicos, por camadas. E a gente tem os sistemas distribuídos fortemente conectados à internet. Os processos que consomem e oferecem serviços associados aos usuários, eles vão estar na camada de aplicação. Você vai ter uma camada de transporte que está associada ao sistema operacional e uma camada de rede que está associado à infraestrutura de comunicação para que os processos de mais alto nível associados à aplicação possam trocar mensagens. Então tem que passar pelo sistema operacional, passar pela máquina onde os processos estão hospedados e essas máquinas vão estar conectadas em rede. Então, quando a gente tem essa visão de camadas, a gente pode definir que existe um middleware, algo que separa os processos da aplicação da infraestrutura de rede. Está associado ao sistema operacional. Então, é uma camada de software cujo objetivo é mascarar a heterogeneidade do sistema, fornecer um modelo de programação conveniente para os programadores de aplicativo. Então, esse middleware é representado por processos ou objetos em um conjunto de computadores que interagem para implementar o suporte à comunicação dos processos de aplicação e possibilitar o compartilhamento de recursos no sistema distribuído. Então, esse middleware organiza a comunicação entre os processos de aplicação. O objetivo do middleware é bem camada intermediária, separando os processos de aplicação da infraestrutura de comunicação, é o de fornecer elementos básicos úteis para a construção dos componentes de software que vão poder interagir em um sistema distribuído. Em particular, ele eleva o nível das atividades, então se preocupa apenas com as atividades de alto nível. Então, ele eleva o nível das atividades de comunicação de programas aplicativos, então associados à camada de aplicação, por meio do suporte para abstrações como
Invocação de método remoto. Então, um objeto pode invocar um método remotamente de outro objeto. A comunicação entre um grupo de processos através de troca de mensagens. Replicação de objetos de dados compartilhados para existir redundância. E também suporte a dados de multimídia. Então, suporte a transferência de vídeo, por exemplo, em tempo real. Então, o middleware passa a fornecer um suporte aos processos na atividade de comunicação. Ele meio que vai coordenar a comunicação dos processos ou objetos do sistema distribuído. Então, o middleware consegue fornecer uma abstração de programação de nível mais alto. Então, a programação de nível mais alto não vai se preocupar com a comunicação com os serviços que o middleware oferece para o desenvolvimento dos sistemas distribuídos, por meio de camadas lógicas, onde pode-se abstrair a heterogeneidade da infraestrutura física subjacente para promover a interoperabilidade. Então, você pode ter várias tecnologias de comunicação nas camadas mais baixas, na infraestrutura física. Por exemplo, redes sem fio e redes óticas. Ele abstrai. Então, o programador não precisa se preocupar com os detalhes técnicos da infraestrutura de comunicação. O middleware oferece uma abstração para o programador, normalmente através da API de sockets oferecida pelo sistema operacional. Então, por exemplo, um aplicativo que segue o modelo cliente-servidor, pautado por um banco de dados de nomes e endereços, pode ser construído com um middleware que fornece somente invocação de método remoto de objetos para transações com esse banco de dados. Então, o cliente dispara requisições que são transformadas em invocação de métodos de objetos remotos. A invocação de métodos remotos de objetos, e esses objetos vão transacionar com o banco de dados. Então, o middleware oferece suporte através de uma API de serviços que são disponibilizados para os processos de aplicação. Então, temos que os sistemas distribuídos são compostos por vários processos, em última instância, o que torna eles mais complexos, por conta do paralelismo. O comportamento do sistema e o estado usualmente podem ser descritos por um algoritmo distribuído. Então, vai existir algum tipo de algoritmo distribuído para a oferta do serviço. As mensagens são enviadas para que possa ocorrer a transferência de informação entre os processos, e na ausência do relógio global, essa troca de informações coordena a atividade desses processos. Então, em geral, não é possível prever a velocidade com que cada processo é executado. Não dá para prever como vai se dar a sincronização da troca de mensagens.
Isso é o que torna a construção de sistema distribuído mais difícil. É difícil também descrever todos os estados de um algoritmo distribuído, pois é necessário considerar falhas que podem ocorrer em um ou mais processos que estão envolvidos na própria troca de mensagens. Então, o sistema precisa ser tolerante a falhas, além de precisar ser escalável. Então, temos que em um sistema distribuído, as atividades são realizadas por processos que interagem entre si, porém, cada processo tem o seu próprio estado, que consiste em um conjunto de dados que esse processo pode acessar e atualizar, incluindo as suas variáveis de programa, normalmente conhecidas como atributos. Esses vários processos independentes se comunicando, isso vai implicar na existência de paralelismo no sistema distribuído. O estado de cada processo é privativo ao processo, ele não pode ser acessado nem atualizado por outro processo. Tem-se que o paralelismo em um sistema dinâmico vai decorrer da troca de mensagens entre os processos, que vai implicar na ausência de um relógio global.